A audiência pública da Conitec aconteceu no comecinho de 2021 e discutiu a proposta de incorporação ao SUS no Cinercena, que é para tratamento de atrofia muscular espinhal dos tipos 2 e 3 de início tardio. Essa audiência pública da Conitec foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Eu vou deixar a descrição da audiência, porque ela fica gravada também no YouTube. Se você quiser assistir, são mais de 2 horas com especialistas, médicos, associação de pacientes, pacientes dando seus depoimentos e também alguns parlamentares que ali podem fazer algum tipo de tomada de decisão, etc. Todos eles reunidos nessa audiência pública, dando seus pareceres, as suas impressões em relação à incorporação desse medicamento ao SUS. E a gente vai fazer um balanço sobre a primeira audiência pública da Conitec, transmitida ao vivo pela internet, e para isso nós convidamos a Fátima Braga. Ela esteve nessa audiência pública, né? Ela é presidente da ABRAME, Associação Brasileira de Atrofia Muscular Espinhal, também é mãe de dois filhos, né? 2 meninos, um deles nasceu com o AME tipo 1, ela está aqui com a gente no Saúde na Roda. Tudo bem, Fátima? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando, debatendo o tema de tamanha relevância que é sobre a AME. Né? E olha, o Gustavo Sanmartin está com a gente aqui, tudo bem, Gustavo? Bem-vindo. Obrigado, Camila, pela apresentação. Eu quero deixar registrado aqui toda a minha admiração pelo trabalho da Fátima, que eu tive o prazer de conhecer lá em 2013, 2014, e acompanhar uma parte importante dessa luta. Então, Fátima, hoje é um dia especial, a gravação ela acontece logo após a reunião da deliberação da audiência pública, né, e a reunião da Conitec, e a gente tem coisas bacanas aí para dividir com quem está acompanhando a gente no Saúde na Roda. Então, estou ansioso pela conversa. E com a gente também, depois a gente vai dar detalhes dessa novidade aí que o Gustavo trouxe para nós, o Thiago Matos, que é o nosso fiel escudeiro do Saúde na Roda, ele é advogado especialista em Direito em Saúde. Thiago, eu já vou te cumprimentar, agradecer pela sua participação, e eu queria que você já abrisse os trabalhos aqui nesse Saúde na Roda, porque é muito especial a gente falar sobre a primeira audiência pública da Conitec, e ainda mais uma transmissão ao vivo pelo YouTube, a participação da sociedade em geral, né? Então, obrigada pela sua participação, e já pode começar com as suas considerações, o quão histórico é a gente ter uma audiência pública da Conitec transmitida ao vivo para todo mundo. Olá, Cá, Gu, Fátima, super prazer estar aqui com vocês. Super prazer estar diante aqui de uma das poucas pessoas que participaram da primeira audiência pública, né, da Conitec. Acho que aí eu já entro realmente só isso já demonstra como é uma situação histórica, né? A Conitec existe desde 2011, 2012 ela foi implementada aí. Basicamente a gente tem 10 anos, né, em que a audiência pública é algo possível, mas que nunca aconteceu. Aconteceu agora, diante de uma doença que tem sido negligenciada aí por muitos anos, e agora a gente tem, né, aí algumas alternativas vindo para o mercado, e eu acho que esse é um exemplo de que é preciso que as políticas públicas acompanhem as necessidades da população, não o contrário, né? A necessidade da população não vai acompanhar as políticas públicas. A gente precisa buscar realmente alternativas, estressar ao máximo todo o nosso raciocínio, toda a nossa capacidade mental de criar, né, inovações para fazer com que as políticas públicas acompanhem as necessidades da população. E eu acho que é aí que está também a importância da audiência pública, que é realmente numa discussão que você está falando de um impacto importante na vida dos pacientes, um impacto grande também no orçamento público, você precisa encontrar alternativas que equalizem, né, essas questões. E a audiência pública foi justamente para isso, para uma arma nova do ponto de vista da utilização, né, porque ela já existia, mas era a primeira vez que ela foi utilizada, numa tentativa aí de estressar ao máximo o debate, de estressar ao máximo aí as ideias, né, as opiniões e as sugestões para adequar essa política pública. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai
vai conversar aqui. Tem um monte de itens aqui para conversar da audiência pública e tenho também muita vontade de escutar, especialmente a Fátima, a percepção dela, né, que realmente participou, foi protagonista nessa discussão. Então é isso aí, para começar o nosso bate-papo. Antes da gente chamar a Fátima para contar, e como você disse, né, Tiago, ela esteve, né, em loco ali na primeira audiência pública da Conitec, é um momento histórico, eu pude assistir essa audiência pública, né, eu vou colocar na descrição aqui do Saúde na Roda, para quem quiser assistir, né, assistir do começo ao fim. Então, o secretário de Ciência e Tecnologia também esteve presente, ele ouviu em vários momentos ali cobranças, né, de associação de pacientes e também da sociedade médica em relação à necessidade da incorporação dessa medicação para a qualidade de vida. Eles apresentaram números também, né, mostrando o impacto orçamentário, né, em relação à incorporação desse medicamento, e a gente já falou sobre isso aqui, né, gente, no Saúde na Roda, em alguns momentos, o quanto que a questão financeira acaba sendo, por vezes, utilizada como argumento para que esse medicamento não seja incorporado, né, e aí aquele nosso velho dilema, que é, puxa, o quanto vale, né, não tem preço a vida e a qualidade de vida de um paciente, né, e foi, inclusive, uma das falas do secretário de Ciência e Tecnologia nessa audiência pública, que não tem preço, mas, ora, o que a gente vai fazer para conseguir viabilizar, né, a incorporação de uma tecnologia ou de um medicamento para esses pacientes, né? Então, antes da gente chamar a Fátima, eu vou convidar o Gustavo para que fale um pouquinho a respeito, né, da importância dessa audiência pública e como ela pode ser efetiva, né? Porque a gente já falou aqui na Saúde na Roda sobre paciente testemunho, né? Sobre a importância das consultas públicas e também, né? Só uma curiosidade aqui para... Nossa, estou falante hoje, né? Mas vamos lá. Uma curiosidade para quem está assistindo Saúde na Roda. Sabe quantas contribuições para esse medicamento de AME foram recebidas pela Conitec? 80 mil contribuições só na consulta pública, né? Pelo menos foi o dado que eles passaram nessa audiência pública. Então, qual é a qualidade dessas contribuições? Será que foram efetivas ou não? Quem que contribuiu, a gente não sabe, mas eu fiquei um pouco impressionada com esse número, né? Então, falei demais, Gustavo. Eu vou deixar você falar um pouquinho enquanto a Fátima não entra aqui com a gente, mas... Faz um pouquinho das suas considerações sobre essa audiência. Sim, Camila, pública, né? Que acho que é importante. Vamos lá. Obrigado pela passagem. Acho que você me dá um gancho bem importante aí, que é a questão dessa expressão popular, né? Da vontade da participação social, que é algo que a gente vem já trabalhando bastante tempo aqui no Saúde na Roda, né? Eu estava resgatando os nossos últimos episódios. O segundo episódio a gente falou sobre transparência na saúde e a gente fala um pouco sobre essa participação social. A gente traz a Aline Silveira para apresentar um pouco também o que ela entende como um modelo bacana de participação social. E a minha fala ela é um pouco provocativa. Eu queria ouvir o Tiago, que ele fala bastante sobre isso. Quando você destaca as 80 mil contribuições, e a gente acompanha aí a audiência pública, fica para mim ainda algo como incerto ou não tão certo quais os critérios, né, que embasaram aí a solicitação dessa primeira audiência pública. Veja que a ideia não é desmerecer toda a legitimidade desse pleito, que é muito importante. De novo, eu acompanho a Fátima e a comunidade de atrofia muscular espinhal há anos, e eu sei da dor, do desafio desses pacientes. Então, em nada desmerece a primeira audiência pública ter sido para atrofia muscular espinhal, mas pensando em SUS, pensando em participação social, pensando que para cada pai e mãe de uma criança com uma diferente doença rara ou crônica, para esse pai ou mãe, a doença do filho é a mais impactante no dia a dia, eu pergunto e devolvo para o Thiago Farina, queria ouvir um pouquinho se, assim como ele teve essa sensação de que a gente não tem clara definição de quais os critérios embasaram essa primeira audiência pública, né? Pensando em próximas audiências, pensando em como usar melhor esse fluxo de incorporação, que já tinha previsto esse mecanismo de audiência pública, a gente já falou de novo aqui no Saúde na Roda, mas, Thiago, fala um pouquinho sobre isso antes de a gente entrar especificamente no assunto da atrofia muscular espinhal, por favor. Claro.
Cara, é uma boa questão. Eu também andei pensando nisso. Até eu acompanhei todas as reuniões, assim, a reunião preliminar, né, o debate preliminar, depois o debate, teoricamente, o final, que não foi final, porque depois o secretário ele convocou uma audiência pública. Mas você sabe que fiquei muito com essa questão, assim, na minha cabeça. E a verdade, eu não tenho como dar como avaliar e ter uma resposta certeira, né? Eu acho que só isso é um indicativo de que os critérios não estão tão claros, porque se os critérios estivessem claros, seria fácil a gente conversar sobre, né, olha, o que levou a a convocação de uma audiência pública, que eventualmente pode ser utilizado em outras questões. A minha opinião, mas é algo absolutamente especulativo, né? Para você ter ideia, Gu, na deliberação final, tinham 7 pessoas na Conitec. São 13 pessoas, né, que fazem parte da Conitec, só que só 7 estavam ali para votar, só 7 representações estavam ali para votar. E o resultado foi 6-1. Por maioria de votos, foi recomendada a não incorporação. O único voto que foi contrário, foi a favor da incorporação, foi o voto da Vânia, que é a presidente da Conitec. E aí, absolutamente especulativo, e eu sinto muito que é especulação, eu não queria que fosse especulação, queria que a coisa fosse mais preto no branco. Eu fico pensando assim, a Vânia é quem tem acesso direto ao secretário. A Vânia votou a favor da incorporação. E ali ficou claro para mim na fala dela que ela, de fato, acredita na importância da incorporação, pelo menos acho que para um tipo, não me lembro exatamente, acho que para tipo 2, né? Ela destaca com muita energia isso, ela acredita muito que deveria ser incorporado para aquela situação. Quem melhor para sensibilizar o tomador de decisão, no caso, que é o secretário, do que o braço direito dele nesse processo decisório, que é a Vânia. Eu fico só pensando, se não fosse a Vânia que tivesse tido o voto divergente, será que teria acontecido audiência pública? Especulo total, assim, especulação total a minha, mas eu acredito que não. Eu acredito que o fato de ela ter sido voto divergente e ela ter uma proximidade com o secretário tenha, de alguma forma, contribuído para essa audiência pública. Imagino que talvez ela tenha se sentido desconfortável com uma possível decisão de não incorporação, algo que prejudicaria os pacientes, e tenha chegado para o secretário e falado, olha, precisamos aqui estressar mais esse debate. É o caso para você convocar uma audiência pública. Como eu disse, eu vou repetir pela 4ª vez, é absoluta especulação. Mas só de eu ter que especular, eu acho que já é um indicativo de que a gente precisa de coisas mais claras. Muito bom aqui a análise do Tiago Matos, nosso advogado especialista em Direito em Saúde, e também sempre acompanha de perto todas essas decisões, a movimentação na Conitec. A gente está falando aqui no Saúde na Roda sobre a primeira audiência pública que foi realizada na Conitec, no começo de 2021, como eu disse no comecinho do programa, a Fátima Braga, que está aqui com a gente, ela é presidente da ABRAME, Associação Brasileira de Atrofia Muscular Espinhal, ela esteve nessa primeira audiência pública, a gente quer saber tudinho, Fátima, você contando como foi a participação, mas se você puder, por gentileza, conte-nos como você descobriu, né, a atrofia muscular espinhal no seu filhinho, que hoje está com 20 anos, né, a gente fala, mãe nunca fala filho, meu filho, a gente fala filhinho, né, acho que até quando ele tiver, sei lá, 40 anos, você vai falar o meu filhinho, né? Então, conta só um pouquinho da sua história pra gente, para as pessoas te conhecerem, e depois, se você puder, já falar um pouquinho da sua participação lá na audiência pública, tá bom? Então, tá bom. Olha, sempre falar sobre o Lucas, sobre a atrofia muscular espinhal, é sempre motivo de muita emoção na minha vida. A AME, ela chegou de uma forma muito encantadora. Nossa, Fátima, como você fala que uma doença como a AME, ela é encantadora? Meu filho é meu filho de coração, né? Lucas foi enviado por Deus para a minha vida e ele veio para me colocar nesse mundo da AME, de doenças raras, que eu desconhecia totalmente. Então, o Lucas, desde a primeira semana que o Lucas chegou na minha vida, que ele me ensina muita coisa sobre vida, sobre empatia, sobre amor,
sabe? Sobre abrir mão de muita coisa que faz parte da minha vida depois que a AME chegou. E o Lucas, ele, com 24 horas de vida, ele foi exposto na minha porta. Eu não achei nada diferente, até porque 24 horas de vida é muito bebezinho, mas com uma semana eu já achava ele molinho, ele não segurava o pescoço. E quando eu levei ele na pediatra com poucos dias de vida, ela também não notou nada de diferente. Então, recomendou o que se faz com o recém-nascido, né? Vacinas, vitaminas, a questão do leite, enfim. Só que com um mês, o Lucas ele estava tendo alguns episódios de cansaço, ele tinha uma respiração paradoxal, que é quando você respira fazendo muita força com a barriguinha, e ficava um pouco cianótico, com a boquinha roxa e a ponta dos dedos. Então, eu já vi que não estava nada normal. Levei para a pediatra, ela falou que ele tinha bronquiolite, que deveria ser uma alergia, e que ele tinha um atraso de desenvolvimento. E assim nós fomos tratando o Lucas como bronquiolite e atraso de desenvolvimento. Até que com 3 meses, ele broncoaspirou na hora da alimentação e o leite foi para o pulmão, a gente deu entrada no hospital e desde então ele foi entubado e respira por aparelhos até hoje, que ele é traqueostomizado, né? Então, a AME, ela foi muito impactante, porque eu não tive tempo sequer de curtir meu filho sem a doença, porque já com poucos dias ela já foi mostrando que algo não estava bem. Então, foi muito súbita, né, essa forma da chegada de vir a AME junto com ele, e foi assim que a AME entrou na minha vida. Por isso que eu falo que foi encantador, porque eu ganhei um filho e com ele veio uma doença tão devastadora e que me fez, sinceramente, ser essa mulher forte e determinada que eu sei que eu sou. Sim, muda a vida para sempre, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Você falou que ele é traqueostomizado desde então. Há 20 anos, então, que ele precisa, né? De todos dos equipamentos, de um atendimento muito específico, né, Fátima? E nesse tempo todo sempre foi pelo SUS ou você teve de recorrer, sabe, ao sistema particular? Enfim, como foi para você? São 20 anos nessa luta, né? Eu aproveitei, assim, nesse momento, na verdade, não é que eu experimentei os dois lados, a saúde pública e a saúde privada. Com 1 semana de vida, eu consegui fazer o plano de saúde do meu filho. Quando nós demos entrada no hospital com 3 meses, né, ele estando com 3 meses, nós fomos para o hospital privado. Só que quando ele começou a complicar, o hospital privado disse, toma que o filho é teu, essa responsabilidade não é nossa, aquela velha história de doença pré-existente. E colocaram meu filho, sem a minha autorização, em um hospital público. Ele saiu da UTI de um hospital privado entubado, correndo risco de vida, mas eles jogaram meu filho em um hospital público. Fátima, mas qual foi o impacto dele ter ido para um hospital público? O impacto foi muito positivo, porque ele foi muito bem atendido, foi lá que nós plantamos uma sementinha de que era possível um paciente com atrofia muscular espinhal tipo 1 ter qualidade de vida, sobreviver às primeiras intercorrências que a doença causa, né? E foi lá que nós, várias famílias juntas, criamos um primeiro programa de atendimento domiciliar pelo SUS para paciente como Lucas. Então, a gente teve que trilhar também, fora a dor da doença, uma grande batalha com o plano de saúde para que meu filho tivesse direito ao atendimento domiciliar. Então, nada foi muito fácil, aliás, nada foi fácil. Quando não eram as intercorrências da doença, eram as intercorrências que o plano de saúde fazia questão de trazer. Mas com isso foi bom que em pouco tempo eu já conhecia tudo que era sobre direitos de plano de saúde, o que devia, o que não devia. Na verdade, o plano de saúde estava fazendo eu me preparar para trilhar outras guerras que viriam.
Então, assim, é muito difícil, sabe? Na hora que você tem um filho com uma doença pré-existente, ninguém quer ter responsabilidade sobre ele. Então, eu acho que foi muito bacana, nesses quase 20 anos de vida, a gente ter preparado vários hospitais, aqui, pelo menos no nosso estado. A gente acompanha os outros estados que também têm programas que atendem esses pacientes em domicílio, porque não existia nada disso. Uma criança, quando fechava um diagnóstico com AME, ele era condenado a viver, enquanto vida tivesse dentro de uma UTI. O que é muito triste, uma criança, né, nascer já com uma doença grave e nunca ter o direito de olhar sequer o sol, o céu, né, ter contato com a família. Então, ô, Fátima, de qual estado você fala? Eu sou de Fortaleza, no estado do Ceará. Ah, no Ceará, sim, porque, né, quem está assistindo o programa não sabia, e eu também não sabia que você estava no Ceará. Então, uma outra coisa, agora que você contou uma parte dessa história, porque eu sei que é uma história que renderia um livro, com certeza. Como que você, 20 anos depois, acompanhou essa audiência pública, já que você esteve lá e você pôde contar muito brevemente, né, uma parte dessa sua história, com toda a representatividade que você tem em frente à Abrame também, né? Então, como que foi você agora estar, 20 anos depois praticamente, né, do diagnóstico do seu filho, acompanhando a audiência pública lá na Conitec? Você pode fazer uma avaliação para a gente também? Sim, particularmente, para mim, foi um momento muito emocionante, porque nós sabemos que a Conitec é uma instituição muito fechada, mas a gente, ao longo dos anos, quando começaram a aparecer as pesquisas, né, sobre alguns medicamentos para tratar a AME, nós tivemos todo o interesse de chegar junto à Conitec, a apresentar, né, o medicamento, levamos o laboratório para falar sobre os benefícios do medicamento, no caso, o Nusinersen, e pela primeira vez em 137 anos de descoberta da doença, era o primeiro medicamento para tratar a doença. Então, essa notícia, ela foi muito impactante na vida de muitas famílias e de muitos pacientes. Então, nós temos o coletivo, o Universo Coletivo AME, que são 6 associações de AME, que a gente se uniu para poder lutar, né? Para poder mostrar às pessoas que com uma luta bacana, que com associações unidas, nós poderíamos sim chegar até a essa audiência pública. E nós começamos a mandar e-mails, a falar que era muito legítimo essa audiência pública, que não tinha por que a Conitec não aceitar, já que eles falam muito em transparência, e que nós queríamos ver realmente essa transparência em uma audiência pública para que nós pudéssemos ouvir profissionais de saúde, ouvir a sociedade em geral, associações, pacientes, do quão impactante é um diagnóstico desse na vida de uma pessoa. A doutora Vânia Canuto, ela é uma pessoa muito sensível, ela sempre se mostrou muito sensível em relação à comunidade AME. E eu acho que sim, ela teve um papel muito fundamental. E o doutor Hélio, quando nós mandamos um e-mail pelo Universo Coletivo AME, ele prontamente respondeu e se colocou à disposição e pediu um pequeno prazo para nos dar uma resposta sobre a audiência pública. Quando nós vimos, eles já tinham colocado no site que haveria a audiência pública, que é a primeira em 10 anos da existência da Conitec. E a gente ficou realmente assim, muito felizes, porque nessa luta da comunidade AME, nós quebramos vários paradigmas, não só esse, mas em relação quando tinha que você até falou, as 80... 1.000 contribuições, né? Pronto, as contribuições... Da consulta pública. Nós nos uníamos e a gente realmente colocava para frente e teve muitas contribuições. E eles também disseram que, nossa, isso nunca existiu na história da Conitec. Então, nós queríamos mostrar que quando nós temos uma comunidade unida, nós temos uma representatividade forte. E não tem coisa pior do que você ter um filho com um diagnóstico difícil como é a AME,
e você saber que existe hoje são 3 medicamentos, mas antes era no Cinercena, e você não ter acesso a esse tratamento para o seu filho. Então, por filho, todo pai, toda mãe vai à luta, vai à guerra, e, na verdade, nós travamos, sabe, uma batalha muito grande, mas ontem saiu que foi recomendado. Claro que não era o que a gente queria, porque nós queríamos um acesso amplo, mas já é muita coisa. Infelizmente, a judicialização ainda vai continuar, porque eles colocaram até 18 meses o diagnóstico, e se falando em Brasil, ninguém se fecha diagnóstico de uma doença assim em tão pouco tempo. Até começar a apresentar sintomas, isso aí já levou 1 ano, que são 12 meses. Até descartar outras patologias também. Outras patologias, dependendo do acesso no país continental, como é o Brasil, as pessoas não têm acesso a médico, a exames, mas para mim foi uma grande vitória, sabe? Eu acho que... Ô, Fátima, assim, só para também as pessoas entenderem qual que é o efeito prático dessa audiência pública, né? Porque ela realmente é rica em detalhes ali, depoimentos, e de novo, para quem quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Mas eu queria uma opinião do Tiago e também do Gustavo sobre os efeitos práticos dessa audiência pública, né? Porque, olha, 80 mil contribuições, né, em relação ao medicamento para AME, e eu tenho certeza, gente, que em outras consultas públicas a gente tem um volume intenso de contribuições também para outras medicações, outras incorporações de tecnologia, e agora mais esse dispositivo da audiência pública. Então, qual que é o efeito prático? Vou começar com o Tiago Matos polemizando, nem sei se ele vai polemizar, mas enfim, queremos agora resultados práticos dessa audiência pública. E depois o Gustavo, se quiser fazer comentários, eu acho que a gente pode seguir essa ordem para fazer a roda girar, tá bom? E aí, Tiago, feitos práticos? Eu não sei se eu vou polemizar, mas assim, eu vou até pedir uma licença poética aqui para... vou tentar ser cirúrgico no meu comentário, muito pragmático no meu comentário, né? Eu, particularmente, eu sinto que as políticas públicas estão caminhando quando eu tenho previsibilidade do porquê que a decisão está sendo tomada daquele jeito, independentemente da doença que está sendo avaliada, né? Eu quero ter fundamentos que me convençam, assim. Então, eu sempre fico pensando no processo decisório, se as coisas estão parando em pé, assim, né? Se as coisas estão seguindo um racional que não sirva só para uma situação, né? Que sirvam para todas as situações. Então, assim, minhas percepções sobre essa audiência pública. Eu acho que a audiência pública trouxe uma coisa que nenhuma outra ferramenta de participação até então tinha trazido, que é humanizar o processo decisório. Eu acho que esse, para mim, talvez tenha sido a maior vantagem dessa audiência pública, o aspecto mais positivo dela. Fica claro ali para mim que todos os atores estão dispostos a dar o seu melhor, ou ninguém ali está a fim de ferrar a vida de ninguém, está todo mundo disposto a buscar alguma solução. Se eles estão conseguindo ser inteligentes o suficiente para apresentar uma solução, é uma outra questão. Mas ali, para mim, fica claro que ninguém ali está querendo só ganhar e ferrar a vida do outro, né? Está todo mundo tentando achar alguma coisa ali que atenda os seus interesses, muitas vezes setoriais, e também os interesses do paciente. E isso você não vê muito nas discussões só internas ali. Às vezes fica parecendo que alguém é vilão da história, né? A audiência pública, acho que ela mostra que todo mundo... são seres humanos, mesmo a indústria, mesmo o governo, são seres humanos, de carne e osso, que têm vontades, que têm amor, têm compaixão. Então, acho que esse é um ponto que traz mais humanização ao processo. Uma coisa que eu achei que ficou claro ali, já estava claro, mas assim, não dá mais para a gente não usar custos indiretos no processo de tomada de decisão de avaliação de tecnologia. As diretrizes metodológicas da Conitec insistem que você tem que olhar na perspectiva do SUS. O que significa a perspectiva do SUS? Significa que eu só vou olhar o que impacta no orçamento do Ministério da Saúde. Eu não vou olhar o que impacta no orçamento do Ministério da Economia, o que impacta, enfim, em outras áreas, né, da sociedade, sociais, econômicas e tal. A incorporação de tecnologia não é uma corporação da saúde, é uma incorporação do Brasil. Então, você tem que olhar tudo o que impacta. Os custos sociais, os custos econômicos. Então, isso tem que mudar. Não dá para a gente ter avaliação de tecnologia só baseada no impacto na perspectiva do SUS, no impacto para a pasta, para o Ministério da Saúde. Tem que ser o impacto Brasil. Acho que a gente tem que mudar isso o mais urgentemente possível.
Outra questão que eu achei interessante na audiência pública, e acho que especialmente na fala dos representantes de usuários, é um call to action, assim, uma chamada à ação para o secretário. É assim, ó, secretário, está nas suas mãos, é você que tem que decidir. Né? É você que tem que decidir e é você que tem, assim, não se furte dessa sua obrigação, né? Tá na sua mão. Você pode seguir a Conitec, você pode não seguir a Conitec. Então, acho que jogou a responsabilidade para quem de direito. Acho que isso foi uma coisa bacana. Senti um grande desalinhamento. Nesse ponto rapidinho, tipo, porque aí eu lembrei dele falando, gente, né, quando os pacientes, as associações chamaram ele na chincha, digamos assim, ele falou assim, gente, mas não é que eu não queira incorporar, tal, eu me sensibilizo com a vida de todos os pacientes brasileiros, toda a vida tem o seu valor, etc. Então, ele foi aos poucos, conforme ia se encerrando a fala, né, de uma pessoa que era representante de uma associação, ele sempre se preocupava em falar, olha, tá, mas vocês estão dizendo que está em minhas mãos, mas não está, então, em minhas mãos por causa disso, aqui, né? Ia mostrando coisas. Então, mas só para fazer um parênteses aqui, se o nosso espectador não conseguir assistir toda a audiência pública, ele foi ali, ó, tentando dar respostas nessa linha. Ai, mas não está só nas minhas mãos, não depende só de mim, eu não tenho o poder da caneta. Foi isso que ele falou, tá? Fechei parênteses, voltei para você. Pode continuar. Não, para mim, assim, tá nas mãos dele. É ele que tem ali que estressar e fazer com que as pessoas tragam elementos para ele poder tomar a melhor decisão possível. Tá nas mãos dele. Né? Se ele vai tomar a melhor decisão ou não, depende essencialmente do quanto ele é capaz, politicamente, estrategicamente, de recolher informações e de buscar alternativas. Né? A audiência pública foi justamente para isso, para assessorá-lo, levar elementos novos para que ele tome a melhor decisão. Senti muito desalinhamento. Eu acho que é um outro termômetro importante entre gestores e os representantes dos gestores na Conitec. Né, teve lá a participação da Carmela, que é representante da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que foi categórico, falou assim, olha, as falhas do Ministério estão impactando aqui na gestão estadual. Só que, se você for olhar a fala do CONAS e do CONASEMS, é completamente desalinhado a esse entendimento. Isso não foi explorado, na minha opinião. Né, os dois foram contrários estou dizendo quem está certo e quem está errado, do ponto de vista pragmático. Estou dizendo que tem um desalinhamento total. Os estados têm que chegar para o CONAS e falar assim, amigos, vocês me representam, a gente tem que alinhar aqui o discurso. Né? Da onde vocês tiraram esse não vai incorporar? Né? Então, acho que esse é um ponto importante, aí que aí os gestores têm que se alinhar e fazer uma pressão em cima dos seus representantes institucionais. Sinceramente, eu acho que absolutamente ninguém trouxe soluções. Essa audiência pública não foi uma audiência pública que levou soluções para o secretário de Ciência e Tecnologia. Eu acho que foi uma audiência pública, cada um apresentou sua perspectiva, foi importantes lamentações, importantes marcações de posições, mas faltaram propostas práticas objetivas para você viabilizar o ponto que está emperrando a incorporação, que é custo. Basicamente, que é custo. Você não consegue usar os impactos indiretos, economia, previdência, você não consegue. Então, assim, isso já atrapalha muito na hora de tomar decisão. Estou falando do ponto de vista do secretário. Ele tem que ter elementos ali para ajudá-lo a tomar. Não acho que a audiência pública trouxe nada de novo. Nada do que já não tinha amplamente sido discutido na consulta pública, etc. e tal, além dos pontos que eu trouxe ali, mas que, essencialmente, não mudam os elementos que o secretário tinha para tomar a decisão. O que eu esperava? Eu esperava que talvez as indústrias fossem mais propositivas, né? Ao invés de ficar ali dourando a pílula da importância da audiência, eu esperava mais proposições. Olha, e talvez até elas tinham proposto alguma coisa nos documentos, tal, mas não levou, não levaram para a audiência pública detalhes. Olha, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma, se a gente fizer assim, eu assumo o risco aqui. Assim, faltou, eu não senti esses novos elementos. Também, talvez, faltou alguém de gestor ali, mas da área de logística, da área de pensar em alternativas inovadoras, porque o gestor também ali dentro, algumas áreas do Ministério, tem que ter uma função de inteligência, né, para propor também alternativas para as indústrias, né? Não dá para a gente só esperar que as alternativas venham delas. A gente, sociedade, os gestores também tem que trazer alternativas para isso. Então, eu fiquei um pouco frustrado em relação à audiência pública, porque eu não acho que ela trouxe elementos novos para o gestor tomar a sua decisão. E, por fim, eu queria só destacar uma fala de uma médica, não me lembro o nome dela agora, mas ela falou assim, cara, se a questão for custo,
conversem. Foi essa a frase que ela usou. Se a questão for custo, converse. Né? E eu acho que é isso. Essa conversa, a gente não pode jamais desistir de encontrar uma solução que garanta acesso. Jamais. Não dá para ficar tomando decisão, falar assim, olha, custo é elevado para um resultado modesto. Cara, da onde? Isso é um algoritmo que está saindo da cabeça de pessoas que elas não deveriam, assim, ter esse poder todo de tomar uma decisão subjetiva. Né? A gente não pode desistir. Se a gente não encontrou a solução, não significa que a solução não existe. Significa que a gente não foi capaz de estressar no limite e encontrar uma solução, e a gente tem que encontrar. A gente tem que estressar mais. Se o negócio é bom, se aquilo vai ajudar o paciente a conseguir mexer o dedo para ele poder andar numa cadeira de roda, o impacto disso é tremendo. É tremendo. A gente precisa encontrar uma alternativa para isso. A gente não está encontrando um monte de alternativa de coisas que pareciam impossíveis na Covid, registros rápidos, vacinas do dia para a noite, importações que nunca eram feitas. Cara, é isso. A gente só está fazendo isso agora porque a gente está vivendo o caos. E a gente tem que encarar como se essas situações fossem o caos, porque são um caos na vida de muitas pessoas, né? Então, acho que, pronto, chega, acabei, estou ficando até vermelho aqui. Ele falou que não ia polemizar, né? Viu? Eu conheço já esses meus companheiros de saúde na roda, eu já vou direto no foco aí, faço uma provocação. Tiago, você foi claro e você foi cirúrgico, realmente foi uma audiência pública, infelizmente, né, com poucas proposições, mas com muitas considerações, experiências dos pacientes, e essa das indústrias também, eu senti que eles mais expuseram a importância, né, dessa tecnologia e da medicação para a qualidade de vida dos pacientes. Ora, será que o secretário já não tem essas informações? Fiquei com isso na cabeça. E olha que eu não sou especialista, mas como eu assisti inteirinho, eu também senti falta disso. Gente, o nosso tempo está totalmente esgotado, mas eu preciso chamar o Gustavo com uma consideração final, a Fátima também, o Tia acho que está dispensado com essa fala final, que foi incrível, mas vamos lá, Gustavo, depois a Fátima, para a gente, infelizmente, encerrar esse programa, tá bom? Vamos lá, Gu. Bom, seguindo na linha do que o Thiago falou, eu queria voltar um pouquinho na fala da Fátima. A Fátima destacou um pouco a sensibilidade da Vânia e a sensibilização que foi feita através das participações, dos diversos momentos de participação social. A Fátima destacou a importância do impacto na vida de pessoas com atrofia muscular espinhal e seus familiares, né? Ela destacou também os 80 mil depoimentos ali. Quando a gente olha a história desse processo de incorporação, a despeito da questão de preço, que, a meu ver, tem que ser totalmente estressado antes de a gente definir finalmente por incorporar ou não, a gente tem outras questões que impactam e culminam nessa audiência pública, né, Cá? Então, eu queria deixar mais como uma provocação para reflexão, assim, ninguém na sociedade fez 80 mil contribuições, mas muitas outras patologias fizeram mais de 1.000 contribuições, né? Então, assim, a quantidade, apesar da Conitec falar que não é o que interessa, quando a gente vê, poderia aventar que a quantidade sim fez a diferença. E aí eu lembro da fala do meu amigo Renan Aron, que publicou um livro chamado Lobby Digital, onde ele fala que sim, nesse processo de transformação digital, os números fazem a diferença e mobilizam as tomadas de decisão. Ao contrário do que a Conitec diz, a primeira audiência pública, coincidentemente, acontece quando a gente tem 80 mil contribuições. Então, a primeira provocação será que a gente tem que focar, de novo, em muita participação? A segunda provocação quando a gente vê os meios que justificam ali a volta dessa discussão, puxa, o secretário de Ciência e Tecnologia convoca a audiência pública, aí depois da audiência pública volta para a deliberação da Conitec. Espera aí, mas a gente já não tinha passado por esses temas? O que foi novidade na audiência pública? Talvez isso dê um pouco de direcionamento de para onde a gente vai. Mas eu pergunto, será que a Conitec em si está preparada para poder avaliar uma tecnologia para uma doença rara que tem um elevado custo? E aí fica para mim a questão de qual metodologia está sendo utilizada para avaliar e definir custo-efetividade,
quando a gente não fala de doenças como esclerose múltipla, diabetes ou, enfim, outras doenças tão prevalentes como a artrite reumatoide. Então, eu sei que a gente já estourou esse tempo, Cá, mas acho que o objetivo desse Saúde na Roda é tentar entender por onde que a gente vai, pensando na instauração de um processo, de um procedimento que já era previsto, que é a audiência pública. Puxa, será que então a gente vai ter que sensibilizar mais a Vânia? Quando eu escuto a fala da Fátima, talvez seja esse o caminho. Será que eu vou ter que fazer 80 mil contribuições? Será que eu vou ter que mostrar para o secretário de Ciência e Tecnologia como o não tratamento adequado da doença impacta na vida das pessoas? De novo, em nada desmerece a atrofia muscular espinhal, que eu tenho muito carinho de já acompanhar há quase 8 anos essa luta da comunidade. Mas eu fico pensando nas outras tantas vezes que a gente aqui mesmo solicitou audiência pública para defender pessoas com esclerose múltipla, com asma. Asma mata 7 pessoas por dia. 7 pessoas por dia. E a gente também tentou sensibilizar, a gente também tentou uma audiência pública. E a resposta era sempre a mesma, não. Então, Fátima, com todo o meu amor e toda a minha admiração pelo que vocês fizeram, não está em questão aqui as pessoas que convivem com AME. Estou muito feliz de que mais um passo foi dado. Mas eu estou pensando no sistema de saúde como um todo. As próximas audiências públicas, o que a gente vai precisar fazer? Então, a gente não conseguiu responder isso hoje, talvez a gente não consiga responder sem os tomadores de decisão aqui. Então, fica o convite, se um tomador de decisão estiver acompanhando esse Saúde na Roda, vai ser um prazer ouvir o lado de vocês, até porque a ideia não é polemizar, a ideia é esclarecer, é para isso que o Saúde na Roda existe. Obrigado, Camila, obrigado, Fátima, obrigado, Thiago. Fátima, suas considerações finais, por favor. Pronto. Gustavo, olha, eu acho que essa primeira audiência pública, ela vem abrir portas para outras doenças, não é só em si a questão da atrofia muscular espinhal, é mostrar para os gestores que essa nossa luta, que o que a gente precisa para poder otimizar a qualidade de vida, melhores tratamentos, acesso a medicamentos para as pessoas com doenças raras, é realmente fazer com que esses gestores possam nos ouvir, nos escutar. A questão das 80 mil contribuições, ela sim fez uma grande diferença, porque isso mostra que a comunidade ela está alerta, a comunidade está unida e que 80 mil contribuições faz sim a diferença, porque os gestores estão vendo que a sociedade inteira está de olho, está acompanhando e que não vai sossegar enquanto a gente não resolver. Então, nós trabalhamos sempre com muita transparência, né? No caso, nós do Universo Coletivo AME, nós começamos a cobrar essa audiência pública praticamente diariamente. Quando nós mandávamos um ofício e que demorava um pouco a resposta, a gente ia para as redes sociais fazer essa cobrança, mostrar para a comunidade que nós tínhamos enviado um ofício e marcávamos as pessoas específicas para que essa audiência pública acontecesse. E assim, eu acho que, como o Thiago falou lá no início da fala dele, são muitos anos negligenciando a AME. Sabe, a gente está falando ainda do primeiro medicamento para tratar a doença. Então, a gente precisava, sim, ser ouvido, sem desmerecer as outras doenças. Afinal de contas, a dor é uma só. Mas eu acho que, sim, 80 mil contribuições, união, embora não tenha sido a melhor de todas as audiências públicas que já aconteceram em Brasília, mas só em ser a primeira audiência pública da Conitec, já foi um grande avanço. E acredito que, no final de tudo, né, a recomendação ela não foi o que nós esperávamos, mas já é um avanço, e, principalmente, abrir as portas, né, para outras causas, outras lutas, que, no final, acaba sendo uma causa só. Então, eu quero agradecer o convite, eu quero dizer que nós, do Universo Coletivo AME, estamos aí lutando bravamente para que os pacientes tenham acesso a tratamento, né? E quero agradecer a você, Camila, a presença do Thiago, do Gustavo, e dizer que
essa causa ela é muito nobre e que nós vamos continuar lutando até que os pacientes realmente tenham acesso ao medicamento. Muito obrigada, Fátima Braga, ela que é a presidente da ABRAME, Associação Brasileira de Atrofia Muscular Espinhal, ao Gustavo Sanmartin, ao Tiago Matos, e agradecer a sua participação, a sua audiência, e pedir, se você tiver alguma sugestão para mais assuntos no Saúde na Roda, você pode colocar aí nos comentários na nossa descrição no YouTube, tá bom? Até uma próxima vez. Tchau, pessoal. Gente, deu tudo certo, viu? Tchau, pessoal. Vamos liberar aqui Deu o Tiago, eu também tenho que correr. Fátima, um beijo, prazer te conhecer. Beijo, Espero gente. te encontrar Beijo, mais prazer. vezes, tá? Um beijo. Tchau, pessoal. Beijão. Bom dia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.